Meu nome é Marcos Eduardo e o mercado das criptomoedas é uma gigantesca pirâmide financeira. E digo isso porque estou falando de um sistema comercial baseado no recrutamento de novos membros para que haja a manutenção e futuramente vai quebrar. E digo isso porque a maior parte dos projetos que vemos hoje são golpes ou de fato projetos muito ruins que não fazem o menor sentido ou não têm o devido apelo. Hoje temos diversos projetos de blockchain games e NFTs, por exemplo, em que a pessoa ela investe um determinado valor e ela consegue recuperar esse dinheiro que foi investido em uma semana, em 15 dias e dali em diante é lucro puro. E passa mais um determinado período, um mês, 2 meses, aquele projeto quebra, os desenvolvedores somem com dinheiro. A gente está vendo isso acontecendo direto. Existem poucas criptomoedas que valem a pena. Do meu ponto de vista, eu cito Bitcoin, Ethereum, ADA Cardano, Avalanche, dentre várias outras. Porém, é necessário ficarmos espertos porque o mercado está ruindo e só aquelas que têm dois pontos que não são necessariamente pontos que fazem essas moedas serem excepcionais, mas em primeiro lugar são os fundamentos e em segundo lugar a publicidade que gira em torno dessa moeda, desse ativo, desse projeto. E digo isso para vocês porque existem projetos excepcionais que têm fundamento, mas eles não conseguem alcançar uma relevância no mercado, não conseguem alcançar a mente das pessoas, não conseguem alcançar os influenciadores e não conseguem alcançar esse nicho de criptomoedas, muito menos o nicho de finanças. Então, se eles não conseguem alcançar nem o nicho das criptos, quanto mais o resto do mundo. Então é uma ambição que muitas vezes não faz o menor sentido e realmente é um projeto que não vai para frente. Bom, e eu digo isso porque existem projetos como, por exemplo, a Nano. A Nano é uma moeda que em 2017 iria substituir o Bitcoin, porém ela era listada em uma corretora chamada BitGrail, que simplesmente deu um golpe e falou que houveram problemas em relação à blockchain, ao sistema da Nano. Então a Nano havia sido hackeada, mas não, na verdade nem a corretora havia sido hackeada. Os próprios responsáveis pela corretora simplesmente roubaram o dinheiro das pessoas e jogaram a culpa para cima da Nano. E o que acontece é que, na verdade, aquele era um momento de extrema ignorância. Muitas pessoas não entendiam o que era criptomoedas, o que é uma possibilidade de investimento, trade, e nesse momento, quando foi dito que a moeda foi hackeada, muitas pessoas não tinham ferramentas, nem tinham material informativo que mostrasse a verdade a respeito disso. E o que acontece é que a Nano hoje era para ser o que o Bitcoin é. Então a Nano seria uma reserva de valor e uma moeda viável para uso do dia a dia. Mas o que acontece é que depois que ela passou por essa fase ruim, ela nunca mais conseguiu uma relevância a ponto de chegar perto de ultrapassar o Bitcoin. E eu digo isso porque lá em 2017 o Bitcoin estava passando por sérios problemas. Ele simplesmente tinha taxas muito caras para você fazer as transações, ao mesmo tempo que as transações estavam demorando muito. Então, que sentido fazia você fazer uma recarga no celular de o equivalente a R$15 em Bitcoin e ao mesmo tempo você pagar 5, 10, 20, 30, R$50 em uma transação e você esperar quase uma semana para que aquele crédito caísse no seu celular. Então não fazia o menor sentido. Hoje o Bitcoin especificamente, ele não faz um sentido como moeda de troca. Porém, dentro do nicho das criptomoedas, ele faz sentido como reserva de valor. Ele não é uma reserva tão eficaz quanto o ouro, porque ele está envolto em um conjunto de fatores que o leva a ter uma volatilidade. Então não faz sentido você considerar o Bitcoin como reserva de valor no mercado tradicional, sendo que ele pode perder 20, 30, 40%, por exemplo, do valor do dia para a noite. Ou então ele pode valorizar essa mesma quantidade. Isso não é reserva de valor. Em um momento ele
quando houver uma adesão a nível mundial, talvez venhamos a ver o Bitcoin mais como uma reserva de valor e menos como um ativo especulativo. Mas para esse momento, ele é uma reserva de valor apenas dentro do nicho das criptomoedas. E embora muitas pessoas falem sobre cripto, embora tenhamos um conteúdo muito vasto, ainda assim o nicho das criptomoedas é um nicho. Não se atingiu o mainstream, ou seja, um momento em que praticamente todos trabalham com criptomoedas. Porém, embora o mercado das criptomoedas seja uma pirâmide financeira, por conta da quantidade de projetos inúteis e não idôneos, a gente observa que, quando olhamos o mercado financeiro tradicional, também existe um modelo piramidal. Vamos pegar o caso do INSS. Então, hoje, uma pessoa que venha se aposentar, seja por idade, seja por questões de saúde ou ainda outros motivos, ela precisa de, umas 20, 30 pessoas que pagam impostos para que ela venha a ser sustentada. Então, se a gente reduzir esse número e considerar que, para que uma pessoa venha se aposentar, outras duas têm que ficar pagando imposto, quando essas duas se aposentarem, a gente vai precisar então de mais duas para cada. São 4, depois 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Então vai chegar um momento em que a quantidade de pessoas trabalhando não vai ser necessária, não vai alcançar a quantidade necessária para sustentar os aposentados. Então é um modelo que tende ao fracasso. É um sistema comercial, entre aspas, que tende ao fracasso porque depende do recrutamento de novos membros. Quando a gente observa a moeda fiduciária, a moeda fiat, ou seja, o dólar, o real, o euro e qualquer tipo de moeda que é fabricado pelo Estado, né? Mesmo sendo o caso dos Estados Unidos, que embora seja uma empresa privada que faça essa, entre aspas, fabricação, ainda assim é um braço do Estado. Então, o que observamos é, sempre que existe uma crise ou uma sombra de crise, o Estado usa um motivo para fabricar dinheiro. Então, ele é quem fabrica, ele é quem determina as regras e leis para a fabricação, ele que decide o momento certo que vai fabricar e ele que audita. Então, é a mesma coisa que você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E toda vez que existe a fabricação de mais dinheiro, por consequência, temos a inflação. Então, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, uma inflação bem grande, lá nos Estados Unidos uma inflação menor. Mas fabricação de dinheiro leva à inflação. E, é claro, depende da saúde da nação, da mentalidade de um conjunto de fatores que vai levar essa inflação a ser maior ou menor. Existem muitos pontos que podem influenciar isso. E, com esse ponto de vista, a gente pensa em um segundo fator. Além do dinheiro poder ser fabricado de maneira infinita, quem é que audita tudo isso? Não tem como você auditar. O máximo de auditoria que existe é quando um político, alguém da classe política ou alguém por ordem judicial, de alguma maneira, vai e vê o que você está fazendo com o dinheiro. Então, através de uma quebra de sigilo bancário, pode ser visto tudo o que você faz na sua conta bancária, seu dinheiro pode até ser bloqueado. Então, você trabalha a sua vida inteira e se de repente você decidiu não entregar parte do seu dinheiro ao Estado, por consequência, você pode ter sérios problemas em relação a isso, né? Porque sonegação de acordo com a lei, e não de acordo com a ética, mas de acordo com a lei, é crime. Então você torna-se nesse momento um criminoso. E dependendo da maneira como você tentar fugir do Estado, você pode ser enquadrado como alguém que lava dinheiro e faz ocultação de capitais. Ou seja, dependendo do aspecto, você pode até ser preso por não pagar o imposto do Estado. E o Estado te avalia o tempo todo. Agora, quando a gente trabalha com criptomoedas, vamos começar pelo campo ético, na verdade. Se a moeda é do Estado, então eu devo impostos ao Estado. E quando a moeda não é do Estado, eu devo impostos ao Estado? Pela ética, não.
Agora, se você for ver por lei, é óbvio que o Estado vai falar que sim, você deve dinheiro a ele quando você trabalha com criptomoedas, mesmo que isso não faça o menor sentido. Com criptomoedas, eu não vou dizer que não existe a fabricação infinita. Existem moedas, existem projetos, existem ativos que têm uma fabricação infinita, mas normalmente é auditável. Então a questão é a seguinte: você pega o caso do Bitcoin. É um ativo descentralizado. Não tem uma empresa, um órgão ou alguém que decide o que vai acontecer com o Bitcoin. A gente está falando a respeito de consenso de rede. E com isso significa justamente que não tem uma pessoa que vai chegar lá e vai tomar uma decisão e acabou. Ou um conjunto de um grupo de 10 empresários que se reuniu dentro de uma sala, fez uma reunião e falou: a partir de amanhã a gente vai fabricar mais Bitcoin. Ou uma reunião entre burocratas estatais. Não tem como isso ser feito. Então o Bitcoin ele tem uma quantidade definida que vai ser fabricado, ou seja, ele pode sofrer variação de preço, mas nunca vai ser em relação à inflação. Em segundo momento, a gente percebe que tudo pode ser auditado. Então, hoje você pode pegar um código de carteira de Bitcoin, né, uma carteira de Bitcoin, ou uma hash de transferência, que é o comprovante de transferência, e você pode fazer uma pesquisa e ver toda aquela árvore de transferências que envolve aquela hash, que envolve aquela carteira, sem contar o fato de que existe um determinado grau de anonimato. Então o Estado não consegue, até certo ponto, auditar e saber quem é o dono daquele Bitcoin, daquela moeda. Claro que existem moedas que trazem um grau de anonimato gigantesco, como é o caso do Monero. Mas no contexto geral, as criptomoedas, elas têm um grau razoável de anonimato. Então, é possível rastrear através do código de IP, através de engenharia social. Então, existem métodos para tentar identificar quem são as pessoas que transacionam Bitcoin. Mas, no contexto geral, se você fizer a sua lição de casa certinho, você não vai ser rastreado. E por fim, então, vamos comparar. Então, um ativo que é fabricado infinitamente contra um ativo que tem fim. Um ativo que você perde seu anonimato contra um ativo que você tem um certo grau de anonimato, um ativo em que você tem que confiar na classe política que aquilo que é fabricado é mesmo fabricado, que aquelas transações realmente ocorreram, ou um ativo que você mesmo pode auditar. E eu digo isso falando para vocês o conceito de fé. Fé é o firme fundamento do que não se vê e a certeza do que se espera. E eu tenho fé no Criador dos céus e da terra, mas eu não tenho fé na classe política, não tenho fé no ser humano. E de fato você não deve ter fé nos seres humanos. Fé você reserva para as suas questões espirituais. E quando você trabalha com moeda fiduciária, você tem que ter fé que realmente aquela quantidade de dinheiro que dizem é aquela quantidade. Você tem que ter fé na classe política, no Estado. E o lema do Bitcoin é: In number we trust. Em dinheiro, em números nós confiamos, mas não no sentido de negar a fé, até porque o que é escrito na nota de real, Deus seja louvado, eu não acredito que aquele Deus é o que se refere ao Criador dos céus e da terra. E quando nos Estados Unidos é dito In God we trust, eu não acredito que o Deus que é citado ali é o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Então, necessariamente, você acreditar que aquela frase do dinheiro é algo que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua crença ou a sua fé, abole isso totalmente da sua vida. Mas no Bitcoin, o lema é In number we trust, porque você não precisa ter fé no sistema, você não precisa ter fé no político, você não precisa ter fé em nada. Você simplesmente pega o código e faz a conferência no site. Pode ser, por exemplo, no blockchain.info. Você joga lá o número de carteira, o código de carteira, e você pode, você mesmo, realizar a sua auditoria. Mas fique muito esperto e acompanhe o canal Marcos Eduardo aí, porque eu estou sempre trazendo análise de diversos projetos. Gostaria até de convidar você a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like, um comentário aí. No meu canal, basta colocar na busca Marcos Eduardo que você vai encontrar. Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.